Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zamonian presta respeito ao jovem mestre. Jovem mestre, obrigado por salvar minha vida. Ao ver o Anshong, Zamonian imediatamente se curvou respeitosamente. É você. Um olhar de deleite passou pelo rosto de Yuan Shong. Menlong apenas o informou que haviam conhecido seu que estava esperando do lado de fora por muito tempo. Senhor, entre e sente-se. Mesmo que Zamonian não viesse visitá-lo, o Anshong teria ido procurá-lo. Não era para exigir o pagamento de seu favor, mas por outro assunto. A visita de Zamonian economizou muito trabalho para o Anshong. O Anshong levou Zamonian para a sala de estar e instruiu as empregadas a servir uma xícara de chá antes de se sentar. Jovem mestre, peço desculpas por não poder parabenizá-lo por sua libertação ontem. Eu pretendia visitá-lo ontem, mas ao ver os nobres que vieram bater, não ousei ser indelicado. Assim, escolhi visitá-lo hoje. Zamonian disse. Então o senhor estava aqui ontem. Se você tivesse relatado sua chegada, eu certamente o teria recebido pessoalmente. Os olhos de Yuan Shong brilharam ao ouvir as palavras de Zamonian. Posso saber onde o senhor está hospedado no momento? Isso. Em um túnel perto da árvore de bordo no oeste da cidade. Zamonian não esperava que Yuan Shong fizesse tal pergunta. Assim, ele hesitou por um momento antes de responder suavemente. O quê? Yuan Shong ficou surpreso. Isso não significava que Zamonian estava vagando sem rumo nos últimos 3 meses? Eunuco Gao não lhe deu alguma prata? Ele não deu. Em vez disso, foi um membro do exército imperial sob ele que me deu algumas moedas soltas. Zamonian disse. Yuan Shong ficou surpreso. Além de possuir grande poder, a confiança e o favor do imperador, Eunuco Gao também era extremamente rico. Yuan Shong pensou que a outra parte pelo menos daria a Zamonian alguns taéis de prata após sua libertação para seu sustento. Uma pessoa ocupada como ele provavelmente tem muitas coisas para cuidar. Dada a posição dessa pessoa, não é surpreendente que ela tenha negligenciado um assunto tão insignificante. Ele provavelmente pensou que Zamonian é um velho conhecido meu e que eu já havia feito arranjos para ele. Eu fui negligente. Não demorou muito para Yuan Shong entender o assunto. Dada a identidade, posição e influência dessa pessoa, ela não se importaria com algumas centenas de taéis de ouro. Era mais provável que ele tivesse negligenciado ou mal interpretado o assunto. Então, quais são os planos futuros do senhor? Yuan Shong perguntou. Zamonian ficou em silêncio. Ele achou a pergunta de Yuan Shong extremamente difícil de responder. Afinal, que tipo de futuro um prisioneiro que acabou de ser libertado da prisão imperial poderia ter? Inicialmente, Zamonian pretendia retornar à sua cidade natal. No entanto, deixando de lado a longa distância e sua falta de dinheiro, mesmo que ele retornasse, dada sua reputação atual, os aldeões o aceitariam? Além disso, o que ele faria para viver? Eu não pensei tão longe ainda. Vou contar meus passos conforme os dou. Zamonian suspirou. Mesmo na prisão, ele nunca havia se sentido tão assustado antes. Ele não tinha ideia de para onde poderia ir, o que poderia fazer e o que esperar. Senhor, se você não tem para onde ir, por que não me segue? Yuan Shong de repente perguntou. O jovem mestre está brincando comigo? Zamonian ficou surpreso. Ele riu de si mesmo e disse, eu sou apenas um velho agora, que tipo de valor posso possuir? Yuan Shong riu. Ele percebeu que sua oferta foi muito abrupta para Zamonian levar a sério, mas mesmo assim, ele não tinha intenção de desistir. Ele levantou a xícara de chá na mesa ao lado dele e tomou um gole. Ouvi dizer que o senhor já trabalhou no departamento de agricultura e foi preso por desviar 20.000 taéis de ouro. Colocando a xícara de chá, Yuan Shong falou casualmente. Asterisco ao ouvir essas palavras, o rosto de Zamonian imediatamente mudou e sua cabeça começou a girar. Este era o segredo mais profundo que ele escondia nas profundezas de sua mente. Naquela época, mesmo quando ele foi brutalmente espancado, ele não revelou uma única palavra sobre esse assunto. Ele não esperava que Yuan Shong soubesse disso. Você. Como você sabia? Zamonian olhou para Yuan Shong com os olhos arregalados de medo enquanto o suor escorria de sua testa. Ele estava perturbado. Não se preocupe, não tenho intenção de coagir você a fazer nada. Yuan Shong disse calmamente. Apesar de ser um pequeno oficial da agricultura, ele ousou desviar 20.000 taéis de ouro. Essa era uma quantia enorme mesmo para o clã Yun antes que Yuan Shong ficasse rico. Para aqueles que não entendiam o interior do assunto, eles pensariam que Zamonian não tinha consideração pela lei. No entanto, para Yuan Shong, o significado por trás de sua ação era totalmente diferente. Se eu não estiver enganado, os 20.000 taéis de ouro são usados para compensar os agricultores, certo? Embora Yuan Shong tivesse falado com um tom casual, suas palavras atingiram Zamonian como um raio.
Como você sabia? Essas palavras escaparam subconscientemente da boca de Zamunian. Neste momento, ele sentiu o maior medo, como se alguém tivesse desenterrado o segredo mais profundo escondido em seu coração. Se Yuan Shong expondo o fato de que ele foi preso por desviar 20.000 taéis de ouro fez se sentir envergonhado, a situação atual o deixou incrédulo. Até o departamento de punições foi incapaz de rastrear o local do dinheiro. No entanto, o jovem diante dele foi capaz de apontá-lo com precisão. Se fosse à noite, Zamunian poderia ter pensado que algo sinistro e sobrenatural estava em jogo. Isso é realmente o caso. Yuan Shong ignorou o Zamunian atordoado e suspirou profundamente. Era impossível para Zamunian gastar tanto dinheiro sozinho. Na verdade, Yuan Shong já havia deduzido todo o procedimento assim que olhou para o pergaminho detalhando seus crimes. Era impossível desviar tanto dinheiro sem deixar vestígios. E se algum vestígio fosse deixado para trás, os especialistas do departamento de punições o prenderiam em um instante. Assim, a única possibilidade era que essa pessoa não desviou dinheiro algum. Para provocar uma revolução em qualquer indústria, uma enorme quantidade de recursos tinha que ser dedicada à pesquisa e desenvolvimento. A rota para a revolução era sinuosa, e falhas intermitentes no meio da busca pelo caminho correto eram inevitáveis. Como tal, grandes investimentos eram necessários. Neste mundo, com exceção de Yuan Shong, ninguém, nem mesmo o próprio Zamunian, sabia o significado por trás das décadas de experimentos privados de Zamunian. Nos planos de Yuan Shong, Zamunian desempenhou um papel crucial. A importância de seu papel era ainda maior que a dos minérios Hyderabad e do meteorito de ferro no exterior. Até o grande arte de criação do céu e Mian e a arte de obliteração de Deus e demônio não podiam se comparar a isso. Comida é a base de todas as civilizações. Neste mundo onde as artes marciais reinam supremas, todos estão muito ocupados perseguindo força, posição, riqueza, prestígio e poder. No meio disso, eles negligenciaram um único recurso básico cujo valor excedeu todos esses. Era pouco impressionante, mas formava a própria base deste mundo. Rações. Neste império poderoso e próspero, quanto tempo levaria para os celeiros cheios esvaziarem de tal forma que os civis seriam forçados a mastigar grama e cascas de árvores? 10 anos? 20 anos? 50 anos? 100 anos? A verdadeira resposta era 2 anos. Este era um fato que Yuan Shong testemunhou com seus próprios olhos. Ele viu a Grande Tan em sua maior glória, mas também a viu em seu estado decrépito e caído. Qualquer civil da Grande Tan que tivesse visto o vasto contraste entre os dois certamente sentiria profunda tristeza e lamentação. Após a queda do clã Wan, os membros do clã Wan foram forçados a vagar sem rumo por um período de tempo. Naquela época, Yuan Shong frequentemente passava fome por 2 ou 3 dias seguidos, às vezes até mais. Durante esse período de vagabundagem, Yuan Shong viu inúmeros cadáveres emaciados empilhados por toda parte. Eventualmente, até a mãe de Yuan Shong caiu diante da fome. Yuan Shong a segurou em suas mãos em seus últimos momentos, e até agora, ele ainda podia ver suas bochechas afundadas e corpo magro. Era uma visão que ele nunca poderia apagar de sua mente. Comida é a base de todas as civilizações, este é um fato que nunca mudará, independentemente de qual contínuo espaço temporal se está. Quando Yuan Shishon lutou com Li Shimin, o palácio de Luoyang tinha seda empilhada em uma montanha. No entanto, devido à falta de comida na cidade, seu exército eventualmente perdeu para Li Shimin. Seda era uma possessão extremamente valiosa. O imperador frequentemente usava seda para recompensar sujeitos meritórios. Com base nas memórias de Yuan Shong de outro contínuo espaço temporal, no ano 755, a Grande Tang ainda estava em paz. O imperador Min de Tang, título do imperador sábio, fez uma verificação de armazenamento então, e os tesouros, armas e rações ainda estavam empilhados em montanhas, e era impossível ver sua totalidade em um único olhar. Mas em 759, Du Fu escreveu os 3 funcionários 3 despedidas. Amargamente pedindo desculpas pelo álcool insípido, apontando com pesar para campos de milho desmamados. Quando a guerra chegou e não havia ninguém para cuidar dos campos, as rações se tornaram um problema. O imperador Wu Jian havia realizado muito durante seu tempo, destruindo Xiongnu e assim estabilizando as regiões ocidentais, expandindo os territórios do Planalto Central para Jiaozi. No entanto, devido ao enorme número de mortos da guerra, não havia ninguém para cuidar dos campos, fazendo com que o Grande Han caísse em declínio. Como tal, os anais da história o indiciaram com o crime de usar imprudentemente seus soldados para travar guerras. A guerra não era apenas uma competição entre o poder militar, equipamento e formações de ambas as partes, as rações desempenhavam um papel vital. Yuan Shong sentiu que o maior erro do imperador Wu Jian foi sua falta de previsão para reter mão de obra suficiente para atividades agrícolas. Apenas com rações suficientes a população poderia crescer para sustentar ou melhorar o poder militar de um país, especialmente após uma guerra. O imperador Wu Jian não conseguiu ver isso, e assim, ele foi indiciado pelo crime de usar imprudentemente seus soldados para travar guerras.
A Grande Tang estava enfrentando inimigos por todos os lados, os Khanatos turcos oriental e ocidental, o Império Tsang, o Império Goguryeo, o Califado Abássida, Menshis al-Djelai. Todos esses inimigos já haviam crescido poderosos ao longo dos anos. Ninguém sabia quão comum a guerra se tornaria no futuro para a Grande Tang. E nesta guerra prolongada, apenas as facções com rações suficientes possuiriam um futuro. No tópico de rações, ninguém tinha mais peso que Zamunian. Não haveria ninguém que contribuiria tanto para o Império quanto Zamunian. Essa pessoa contribuirá muito para o Império. As palavras que Yuan Shong disse antes de Gao Lixi não eram bobagens. Esse homem segurava o futuro do Império em suas mãos. Embora ele não estivesse ciente disso neste momento. Esses pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong, e logo, ele se acalmou. Senhor Zhan, se eu dissesse que posso fornecer fundos e apoio suficientes para seus experimentos, qual seria sua decisão? Olhando fixamente para Zamunian, Yuan Shong de repente disse. Suas palavras imediatamente deixaram Zamunian pasmo. Jovem mestre, você está falando sério sobre isso? Zamunian não conseguia mais manter a compostura. A razão pela qual ele teve que desviar 20.000 taéis de ouro, o que eventualmente resultou em sua prisão, foi devido à falta de apoio financeiro. Se ele possuísse capacidade financeira suficiente e apoio das autoridades, como ele poderia ter chegado a tal estado? Assim, a sugestão de Yuan Shong o deixou comovido. Em um instante, sua agitação venceu toda a sua inquietação por ter seu segredo exposto. Claro. Se eu não pretendesse ajudá-lo, não teria ido ao ponto de salvá-lo. Yuan Shong disse calmamente. Independentemente de ser sua vida anterior ou atual, Zamunian sempre foi uma figura discreta, e não havia muitas notícias sobre ele. Na verdade, tudo que Yuan Shong sabia sobre ele era que após sua morte, as colheitas que ele criou apareceram lentamente por toda a Grande Tang. Suas colheitas eram de uma qualidade muito maior que as outras. Embora não tenha conseguido reverter o destino final do Planalto Central e da Grande Tang, pelo menos, Yuan Shong soube que havia um mártir conhecido como Zamunian que vinha silenciosamente dedicando sua força ao Império. Ele não desfrutou de fama e prestígio em sua vida, e mesmo após a morte, suas realizações continuaram a não ser reconhecidas. Mesmo assim, sua contribuição para o Império foi imensa. De Shanxia, depois de Zhou An, e eventualmente, Sui Tang, a principal razão pela qual os humanos podiam se sustentar sem caçar e manter um crescimento populacional constante foi devido às contribuições de mártires como Zamunian. A atual prosperidade do Planalto Central só foi possível devido às suas contribuições silenciosas. Se alguém comparasse a qualidade das rações, as de Xia superavam Shan, Zhou superava Xia, An superava Zhou, e eventualmente, quando chegou a Grande Tang, a qualidade já estava muito além de todas as dinastias anteriores. Mesmo assim, o atual suprimento de alimentos ainda estava longe de ser suficiente para sustentar a imensa população do Planalto Central. O objetivo de Yuan Shong era construir sobre a base atual e estimular um enorme crescimento na produção agrícola do Planalto Central. No entanto, não havia ninguém no mundo atual capaz de realizar esse feito. A única esperança de Yuan Shong estava no conhecimento que ele obteve de outro contínuo espaço-temporal. Dito isso, Yuan Shong não se especializou nesse campo, e sua força como indivíduo estava longe de ser suficiente. Ótimo! Jovem mestre Yuan, desde que você me conceda apoio suficiente, eu definitivamente cultivarei colheitas com um rendimento muito maior que as atuais. Zamunian não pensou muito no assunto, e ele também não tinha ideia do que Yuan Shong esperava alcançar. Tudo o que ele sentiu neste exato momento foi apenas euforia ao saber que alguém estava disposto a apoiá-lo. Senhor Zhan. Yuan Shong serviu uma xícara de chá para Zamunian enquanto organizava seus pensamentos. Tendo trabalhado na indústria agrícola por tanto tempo, você já percebeu que há algumas colheitas que dão um rendimento significativamente maior que as outras? Claro! Zamunian ficou surpreso. Ele não esperava que um jovem rico como Yuan Shong também soubesse sobre agricultura. No entanto, considerando que Yuan Shong estava oferecendo financiá-lo, era de se esperar que ele soubesse pelo menos um pouco sobre o assunto. O trabalho do nosso departamento de agricultura é encontrar essas colheitas de alto rendimento, obter suas sementes e encontrar uma maneira de propagar seu crescimento. No entanto, isso acabou sendo inútil. Muitas das sementes que encontramos realmente possuíam alto rendimento quando as encontramos pela primeira vez, mas ao serem replantadas, seu rendimento se tornou igual ao das plantas comuns. Na verdade, algumas delas nem germinaram. Encontrar uma única colheita verdadeiramente de alto rendimento entre 10.000 outras já pode ser uma sorte. Nas poucas dinastias anteriores, a responsabilidade dos funcionários da agricultura era visitar os campos e procurar colheitas de alto rendimento. No entanto, as características hereditárias das colheitas, em geral, não pareciam ser estáveis. Às vezes, uma colheita poderia trazer um grande rendimento na primeira geração, rendimento normal na segunda, abaixo da média na terceira e possivelmente outro grande rendimento na quarta. Teria sido inútil se esse fosse o caso.
As pessoas já poderiam ter morrido de fome entre a primeira e a quarta colheita. Além disso, também era uma grande incerteza se alguém poderia obter um grande rendimento na quarta geração ou não. Assim, o processo de seleção de sementes do Departamento de Agricultura estava repleto de dificuldades. Zamunian cresceu nos campos, e sob a influência de sua família, ele percebeu a importância de um suprimento suficiente de alimentos. Assim, ele dedicou toda a sua vida a procurar colheitas de alto rendimento. Por isso, ele foi até preso e quase executado. Então o ouro que desapareceu foi usado para compensar os agricultores com baixo rendimento, certo? Yuan Shong perguntou. Isso mesmo. Não havia necessidade de Zamunian esconder nada diante de Yuan Shong. A seleção de sementes era um assunto extremamente arriscado. Se ele quisesse continuar o experimento, teria que reembolsar os agricultores que sofreram com baixos retornos na temporada. Zamunian não gastou os 20.000 taéis de ouro no espaço de um único dia, foi lentamente consumido ao longo de um período de 2 décadas. Os 20.000 taéis de ouro, até o último centavo, foram para reembolsar os agricultores. Senhor Zhang, em relação às colheitas de alto rendimento, você já se perguntou por que algumas colheitas podem manter seu rendimento enquanto outras resultam em rendimentos menores ou até mesmo nulos? Contemplando o assunto por um curto período para peneirar as palavras apropriadas, Yuan Shong cuidadosamente apresentou uma perspectiva diferente para Zamunian. Zamunian ficou surpreso. Ele nunca havia considerado esse assunto antes, então seu processo de seleção nunca foi diferente dos outros funcionários da agricultura. O rendimento das colheitas era instável desde tempos imemoriais, e ele já estava acostumado com a visão. Assim, ele nunca considerou a razão por trás do assunto. Isso, eu nunca realmente considerei esse problema. Zamunian balançou a cabeça. Esta foi a primeira vez que alguém propôs essa pergunta a ele. Então, o Sr. Zhang já pensou na ideia de que as colheitas podem ser como os humanos? Pode ser que haja gêneros diferentes entre as colheitas, e que elas possam ser divididas em linhas masculinas estéreis e linhas mantenedoras. Se esse for o caso, o fenômeno de colheitas de alto rendimento experimentando rendimentos ruins em colheitas posteriores poderia ser explicado. Yuan Shong finalmente lançou a teoria. Zamunian olhou para o jovem diante dele como se tivesse visto um fantasma. Ele nunca havia ouvido falar de tal teoria antes. Como as plantas poderiam ser divididas em machos e fêmeas? No entanto, as palavras de Yuan Shong realmente despertaram algumas ideias em sua mente. Sua teoria poderia ser não convencional, mas não era totalmente implausível. Esta era realmente uma maneira possível de selecionar sementes. Eu nunca realmente considerei essa ideia antes. Zamunian contemplou por um momento e, eventualmente, escolheu não derrubar a teoria de Yuan Shong imediatamente. Yuan Shong vinha olhando para os olhos de Zamunian o tempo todo, e ao ver que não havia rejeição em seus olhos, ele suspirou aliviado. O principal problema com novas teorias era que elas eram difíceis de aceitar. Mas claramente, Zamunian não era uma pessoa inflexível. Yuan Shong havia encontrado a pessoa certa para o trabalho. Senhor Zhang, eu estive pensando que se pudermos determinar e classificar as colheitas como linhas masculinas estéreis e linhas mantenedoras e separá-las, isso pode permitir que experimentos futuros sejam muito mais eficientes. Mas ainda assim, temos que reconhecer que as plantas são fundamentalmente diferentes dos humanos. Os humanos poderiam ser divididos em machos e fêmeas, mas as plantas podem não seguir o mesmo conceito de gênero. Embora haja linhas masculinas estéreis, pode haver uma linha de recuperação que poderia transformar linhas masculinas estéreis de volta em linhas mantenedoras quando cruzadas. Yuan Shong finalmente lançou o conceito de 3 linhas de arroz híbrido. Em outro mundo, as 3 linhas de arroz híbrido eram a própria essência do arroz híbrido. Embora fosse apenas uma teoria, sua utilidade não era limitada pela era em que se estava. Apenas quando se está na direção certa o trabalho duro pode dar frutos. Se a direção estiver errada desde o início, será impossível alcançar os objetivos. Yuan Shong não tinha nenhum arroz híbrido para mostrar a Zamunian, nem sabia nada sobre seleção de sementes. A teoria das 3 linhas de arroz híbrido era tudo o que ele tinha. Para a crise iminente, a única solução era cultivar arroz híbrido de alto rendimento neste mundo, e Zamunian era, sem dúvida, o melhor candidato que Yuan Shong tinha para realizar esse feito. Desde que Zamunian pudesse classificar as 3 linhas de arroz, a produção agrícola da Grande Tang daria um salto qualitativo. Isso construiria uma base forte para o futuro da Grande Tang. Independentemente de enfrentar os estados vizinhos agressivos ou futuros invasores estrangeiros, pelo menos, um suprimento de alimentos estável e confiável daria à Grande Tang a força para retaliar. Eu preciso pensar sobre isso. As teorias de jovem mestre são completamente inéditas, mas estou disposto a tentar. Zamunian respondeu gravemente. A teoria das 3 linhas de arroz híbrido de Yuan Shong deixou seu coração acelerado. Apenas após descobrir a razão por trás da colheita instável do arroz de alto rendimento seria possível criar um verdadeiro arroz de alto rendimento. Jovem mestre, você pode me conceder um pedaço de terra? Eu desejo testar sua teoria.
Zhang Monian levantou a cabeça e olhou para Wan Chong com um brilho animado em seus olhos. Claro que pode. Eu já fiz os arranjos necessários. A Terra, no entanto, estará localizada em algum lugar além da Grande Tang. Esse lugar é o local ideal para você conduzir seus experimentos. Wan Chong riu. Zhang Monian levantou a cabeça com espanto. Posso saber o local que o jovem mestre está falando? Jiaozi. Wan Chong sorriu. O arroz em Jiaozi amadurecia 3 vezes por ano, e havia uma enorme força de trabalho lá que poderia ser aproveitada. Assim, era o melhor local para Zhang Monian conduzir seu experimento. A taxa rápida de maturação do arroz lá encurtaria muito o tempo necessário para Zhang Monian criar com sucesso uma variedade de arroz híbrido. Logo depois, Zhang Monian partiu. Acompanhando estavam 100.000 taéis de ouro e 50 guardas que foram fornecidos pelo tio de Wan Chong, o velho Ye, o duque de Agao e o grupo. O grupo não alarmou ninguém enquanto viajava silenciosamente para o sul. Ao mesmo tempo, 2 cartas que Wan Chong escreveu chegaram a seus respectivos destinatários, o tio Wan Zhen e o rei Song, Li Shengyi. O assunto de demarcar uma região para Zhang Monian conduzir seus experimentos era um assunto pequeno, então ele só precisava informá-los para que pudessem passar as instruções necessárias. O clã Yao, o rei e os outros também não se importariam com algo tão menor no distante Jiaozi. Eu já dei a você tudo o que posso. Se a Grande Tang será capaz de sobreviver à crise que se aproxima, dependerá de você. Sentado em seu estudo, Wan Chong murmurou para si mesmo enquanto observava Zhang Monian desaparecer no horizonte. Ele sabia que não era a chave para a sobrevivência da Grande Tang nos próximos desafios. Em vez disso, estava apostando em um funcionário da agricultura de 50 anos. Zhang Monian, a esperança da Grande Tang. Depois de resolver o assunto de Zhang Monian, Wan Chong passou várias centenas de milhares de taéis de ouro para o primo Wan Lian para a construção da frota e a contratação de pessoal necessário para a jornada, como guardas e marinheiros. Devido ao seu contrato com o clã Zhang, Wan Chong ainda era capaz de arcar com esse tipo de despesa pesada. Certo, deve estar na hora de eu ir ao Palácio Real dar uma olhada. Wan Chong suspirou enquanto embarcava na carruagem e se dirigia ao Palácio Real. Na entrada, um guarda do exército imperial já o esperava. Siga-me! Sem hesitar, o guarda do exército imperial conduziu Wan Chong pelo complexo labirinto do palácio. Após o que pareceram inúmeras voltas e reviravoltas, uma abertura subterrânea apareceu diante de Wan Chong. Na frente da abertura havia apenas 2 palavras. Prisão da morte. As 2 palavras estavam quase ilegíveis, já que grande parte da tinta havia desbotado devido à idade. 12 bem construídos camareiros de insígnia imperial montavam guarda ao redor da entrada, como demônios guardando o portão para o inferno. Esta era a prisão da morte. Na corte real, havia um total de 2 prisões, a prisão imperial e a prisão da morte. Os criminosos mais hediondos que foram condenados à pena capital foram trancados na prisão imperial enquanto aguardavam suas mortes. A possibilidade de sair da prisão imperial com vida era próxima de 0. Por outro lado, a prisão da morte era para aqueles que foram condenados com veredictos mais leves. O segundo irmão de Wan Chong, Wan Bei, estava trancado na prisão da morte. Um vento sinistro soprou enquanto Wan Chong olhava pelas janelas da carruagem. Olhando para os 12 camareiros de insígnia imperial de armadura escura guardando a entrada, ele suspirou profundamente. A família Wan tinha um total de 4 irmãos, e aquele com quem Wan Chong era mais próximo não era o irmão mais velho Wan Fu nem a irmã mais nova Wan Xiao Yao. Pelo contrário, era na verdade o segundo irmão Wan Bei. O irmão mais velho Wan Fu era muito mais velho que ele, e ele havia se juntado ao exército pouco depois que Wan Chong nasceu. Aquele que acompanhou Wan Chong durante sua fase de crescimento foi o segundo irmão Wan Bei. No entanto, com o passar do tempo, seu relacionamento lentamente se afastou. Este era um dos maiores arrependimentos no coração de Wan Chong. Wan Chong sabia a razão disso, mas sua impotência só serviu para aprofundar seus arrependimentos. Wan Chong estava prestes a se juntar ao campo de treinamento Kung Fu, e ele tinha que nomear uma única pessoa que ele mais queria ver antes de seu alistamento, teria que ser o segundo irmão Wan Bei. Abram os portões! Wan Chong desceu da carruagem e mostrou um token diante dos 12 camareiros de insígnia imperial guardando a entrada. Este era o token que o rei Song lhe dera há pouco. Com este token, Wan Chong ganhou o privilégio de viajar para a maioria dos locais dentro do Palácio Real. Ao ver o token que Wan Chong estava segurando, um dos camareiros de insígnia imperial de rosto frio avançou e lentamente abriu os portões. Ar frio imediatamente jorrou de além dos portões. Então, uma névoa negra e fria lentamente apareceu debaixo. Wan Chong franziu levemente a testa antes de entrar na passagem. A passagem era excepcionalmente silenciosa, resultando nos passos de Wan Chong ecoando alto. Finalmente, em uma cela única, Wan Chong encontrou seu segundo irmão. Era uma cela especialmente construída que era muito mais larga que as outras na prisão da morte.
Cada barra da cela tinha a espessura de uma tigela, e elas foram forjadas com o metal resiliente do oceano profundo e inscritas para resiliência. Bem no centro da cela estava sentada uma figura imóvel e magra. Seu cabelo estava despenteado e seus olhos afundados em suas órbitas. Seus 4 membros e cintura estavam acorrentados com 5 correntes grossas que se cruzavam intricadamente como uma teia de aranha, trancando firmemente. Este era seu segundo irmão, o Anbei. Se não fosse por testemunhar ele mesmo, o Anshong nunca teria acreditado que aquele seu segundo irmão arrogante pudesse ser reduzido a tal estado. Segundo irmão, estou aqui. Sinto muito por só vir te ver agora. Vendo a figura despenteada, torturada e cadavérica dentro da cela, o coração de Yuan Shong afundou. Este não era como seu segundo irmão deveria ser. Esta cela úmida e escura não era o mundo onde ele deveria estar. A cela estava completamente silenciosa, além da voz de Yuan Shong, não havia outro som a ser ouvido. A figura dentro da cela permaneceu imóvel, como se não houvesse nada no mundo que pudesse alcançá-lo. Segundo irmão, todos nós sentimos sua falta. O irmão mais velho sente sua falta, a irmã mais nova sente sua falta, a mãe e eu também sentimos sua falta. Saia, segundo irmão, você não pertence aí. O Anshong suspirou. A prisão da morte era onde os criminosos eram mantidos. No entanto, o Anshong sabia que a situação em torno de seu segundo irmão era ligeiramente diferente dos outros prisioneiros. Isso porque seu segundo irmão havia escolhido impor essa encarceração a si mesmo. Todos os membros do clã Wan que foram afligidos com a síndrome do Berserker tinham a opção de se trancar na prisão da morte. Esta era a magnanimidade que o imperador sábio concedeu ao avô naquela época. O avô havia solicitado especialmente que esta cela cara fosse construída em troca de suas contribuições para ajudar o imperador sábio ao trono. Nesta geração, o segundo irmão Wan Bei foi aquele que acabou sendo afligido pela síndrome do Berserker. Assim, ele havia escolhido ser encarcerado por sua própria vontade, e ninguém poderia negar sua liberdade. A cela permaneceu completamente silenciosa e não havia um som a ser ouvido. O Anshong suspirou e continuou. Segundo irmão, se você está fazendo isso por causa do filho mais velho do Duque de Zen, então não há necessidade disso. Ele já se recuperou dos ferimentos de então. Você acha que estou fazendo isso por causa do Marquês de Zen? Uma voz fria de repente soou da prisão, interrompendo as palavras de Yuan Shong. Em algum momento, o Anbei havia levantado a cabeça e olhava para Yuan Shong friamente com olhos vermelhos. Segundo irmão. O Anshong ficou surpreso por um momento antes que a alegria jorrasse dentro dele. Você finalmente está disposto a falar comigo. Você realmente acha que estou fazendo isso comigo mesmo por causa dele? O Anbei ignorou as palavras de Yuan Shong e continuou olhando para ele friamente. Saia! Saia agora! Eu não preciso que você me visite, eu não preciso que ninguém me visite. Saia! Enquanto gritava sua última palavra, uma poderosa rajada envolveu toda a prisão da morte. Mesmo com o reino de energia da origem nível 7 de Yuan Shong, juntamente com sua força do deus bárbaro e osso de dragão, ele ainda foi forçado a recuar. Mesmo que o segundo irmão Wan Bei perdesse sua racionalidade sempre que a síndrome do Berserker fosse ativada, isso não o impediu de se tornar um dos maiores especialistas dentro da capital. A rajada desapareceu tão rapidamente quanto chegou. Em apenas um curto momento, a tranquilidade retornou à prisão da morte. Segundo irmão, se não é por causa do Marquês de Zen, por que você se recusa a sair? Apesar da ira da outra parte, o Anshong não tinha intenção de recuar. A razão pela qual ele eventualmente escolheu vir era na esperança de que ele pudesse pelo menos mudar algo. Enquanto esse assunto não fosse resolvido, ele não se permitiria partir. O Anbei permaneceu imóvel, aparentemente alheio às palavras de Yuan Shong. Mas Yuan Shong não desistiu. Dada sua capacidade, esta cela não é suficiente para segurá-lo. Já faz mais de meio ano desde que você entrou aqui. Você realmente pretende passar toda a sua vida aqui? O Anshong disse enquanto avançava lentamente em direção às barras da cela. Não me force a agir contra você. Saia, agora mesmo. O Anbei finalmente reagiu mais uma vez. Ele levantou uma mão e apontou para a saída da prisão da morte com uma voz fria. Segundo irmão, não é completamente impossível para você triunfar sobre a síndrome do Berserker. Com sua força. Síndrome do Berserker. Você está falando comigo sobre a síndrome do Berserker? Você sabe mesmo o que é isso? As correntes na cela tremeram violentamente. Um forte senso de perigo de repente agarrou o coração de Yuan Shong. No meio do barulho das correntes, um rosto pálido e emaciado com olhos vermelhos e afundados exalando uma imensa intenção de matar apareceu bem diante de Yuan Shong. Essa fúria veio abruptamente. Aquele olhar frio cheio de intenção de matar parecia algo que havia saído de um pesadelo. Mesmo aqueles com a maior fortaleza mental vacilariam ao serem encarados por esses olhos, mas Yuan Shong permaneceu calmo. Ele olhou diretamente para aqueles olhos demoníacos e frios sem intenção de recuar.
Desta vez, eu nunca vou recuar. Olhando para os olhos cheios de vasos sanguíneos e o rosto pálido que não via o sol há muito tempo, a tristeza passou pelas profundezas dos olhos de Yuan Shong. Yuan Shong estava aqui para expiar seus pecados. Na verdade, Yuan Shong sabia claramente a razão pela qual o segundo irmão Yuan Bei escolheu impor essa encarceração a si mesmo. A síndrome do Berserker era uma maldição terrível dentro do clã Yuan. Uma vez ativada, alguém nem reconheceria sua própria família. O segundo irmão estava com medo de machucar sua própria família, é por isso que ele escolheu selar seu próprio coração e colocar uma fachada fria. Ele queria criar uma grande fratura para que ninguém que ele se importasse se aproximasse dele. A dor que a síndrome do Berserker trazia não era assustadora, a solidão também não era assustadora. O que realmente machucou o segundo irmão foi o medo de sua própria família. No entanto, Yuan Shong não estava ciente disso. A primeira vez que Yuan Shong o viu agir, ele vacilou para trás com medo. Foi precisamente então que Yuan Bei escolheu fechar seu coração e se distanciar dele. Naquele dia, o segundo irmão que o colocaria em seus ombros e o giraria alegremente nos campos de neve desapareceu. O que o substituiu foi o Yuan Bei de rosto frio que se distanciou de todos. Olhando para o rosto pálido e os olhos vermelhos, Yuan Shong não pôde deixar de lembrar como ele pessoalmente empurrou a outra parte para o abismo. Seu momento de insensibilidade custou-lhe seu amado segundo irmão. Aquele único passo de recuo cortou permanentemente a irmandade entre os dois, e isso se tornou o maior arrependimento de Yuan Shong. Havia muitas coisas que alguém só aprenderia a valorizar quando perdidas. Em sua vida anterior, já era tarde demais para compensar seus erros. Assim, nesta vida, Yuan Shong estava determinado a mudar tudo. Você não tem medo que eu possa matá-lo? Yuan Bei olhou para o calmo Yuan Shong com espanto. Por que eu deveria temer? Você é meu segundo irmão. Você sempre foi meu segundo irmão, e continuará sendo por toda a eternidade. Não importa quem eu tema, eu nunca vou temer você. Yuan Shong falou determinadamente do outro lado da cerca enquanto olhava profundamente nos olhos da outra parte. Estas eram palavras sinceras que vieram das profundezas do coração de Yuan Shong. Nesta vida, ele estava determinado a não permitir que seu segundo irmão o deixasse. Mesmo que a síndrome do Berserker fosse incurável, Yuan Shong estava disposto a dedicar toda a sua vida para ajudá-lo a superar esse problema. Yuan Bei ficou surpreso. Dor e medo de repente passaram por seus olhos vermelhos. Ele soltou seu aperto nas barras da cela e vacilou para trás. Saia! Saia! Eu não quero te ver, saia daqui! Este não é o lugar onde você deveria estar. Yuan Bei se virou e acenou para Yuan Shong ir embora. Profunda dor podia ser ouvida em sua voz. Vendo o estado miserável de seu segundo irmão, o coração de Yuan Shong doeu. Mesmo assim, ele não o mostrou em seu rosto. Segundo irmão, não há nada que não possa ser superado. A síndrome do Berserker é uma doença hereditária da linhagem sanguínea, não uma doença mental. Não permita que sua alma sofra por sua forma, espero que você possa se lembrar dessas palavras. Use sua força e vontade para lutar contra a síndrome do Berserker dentro de sua linhagem sanguínea. Não há nada que nosso clã Ua não possa derrotar. Eu acredito que você pode eventualmente superar a síndrome do Berserker. Yuan Shong falou profundamente. Dentro da cela, ao ouvir as palavras "não permita que sua alma sofra por sua forma", a figura de Yuan Bei de repente estremeceu. Mas logo, ele recuperou a calma. Saia, não me incomode. Yuan Bei acenou com as mãos. Os olhos de Yuan Shong escureceram enquanto ele olhava para as costas de Yuan Bei. Segundo irmão, na verdade estou aqui para me despedir de você. Eu vou me juntar ao campo de treinamento com Wu em breve. Eu não tenho tempo suficiente em minhas mãos, a Grande Tang está em grande perigo, então eu posso ter que ir para o campo de batalha em breve. Há algumas palavras que eu não posso contar aos outros, mas vou contar a você. No futuro, a Grande Tang será varrida por uma catástrofe. Eu não sei se meu plano terá sucesso ou não. Talvez tenha, talvez não. Mas independentemente do resultado, não tenho arrependimentos. Logo quando Yuan Shong falou essas palavras, a voz da Pedra do Destino soou. Aviso! O usuário está tentando exceder seus limites. 10 energias do destino são deduzidas. Se acontecer novamente, o usuário será morto. Uma dor violenta de repente se espalhou pelo corpo de Yuan Shong, fazendo seu rosto empalidecer. Suas mãos começaram a convulsionar violentamente, mas ele não permitiu que isso aparecesse em sua voz. Segundo irmão, eu preciso da sua ajuda. Se você puder reunir sua coragem, saia desta cela e me ajude. A síndrome do Berserker pode ser um grande problema na capital, mas no campo de batalha, não será um problema. Eu espero que você possa considerar esse assunto. Depois de dizer essas palavras, Yuan Shong se virou e partiu. Atrás, Yuan Bei permaneceu imóvel. Apenas depois que Yuan Shong desapareceu na entrada ele finalmente se virou para olhar para as costas de Yuan Shong.
Uma emoção complexa apareceu em seu rosto. Irmão mais novo. Como os murmúrios silenciosos do vento, sua voz ecoou fracamente na passagem. Fim dos capítulos do 184 ao 186. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!